estou recebendo aqui o pré-candidato a prefeito Edson Soares. Era uma entrevista que estava agendada para ontem e em função, da entrevista que tivemos com os médicos voluntários aqui, que estendemos um pouco mais, nós transferimos para hoje e hoje temos aqui a satisfação de recebê-lo para falar também, a respeito aí das eleições municipais e das pretensões do Edson Soares, as suas propostas para o pleito que foi adiado de outubro para novembro deste ano. Edson, bom dia, bem-vindo aqui ao Conexão 98, na nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos. Hoje é sua vez de falar um pouco, a respeito dos seus trabalhos, dos seus projetos, das suas propostas para, mais uma vez, colocar o seu nome à apreciação da população de Teófilo Otoni. Bom dia. Bom dia, Vanilson, bom dia, ouvintes, bom dia, Agemiro. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade e explicitar de forma bem clara que eu quero, com essas minhas palavras ao longo desse tempo que estarei aqui, homenagear as famílias enlutadas, mandar meus sentimentos de pesar pelo luto, pelas famílias enlutadas pelo Covid, e em especial minhas homenagens póstumas a um companheiro, a um irmão, a um meu vice-prefeito, Antônio Walter do Amaral, que precocemente se foi, mas deixou um legado de ética, de conduta ilibada, de sensibilidade social enorme para nós. Um abraço, Antônio, um abraço à família do Antônio, e essas homenagens para mim são mais do que justas e me tocam profundamente. O Antônio Walter que foi, seu vice-prefeito, foi também secretário, procurador jurídico aqui do município e faleceu recentemente. Foi prefeito, hein? Foi prefeito, porque eu dei a oportunidade justa e merecida de eu ser prefeito por 30 dias e fiz o mesmo com a primeira vice-prefeita Maria das Graças Tumis, porque eu sei que é um sonho que qualquer cidadão de qualquer cidade tem, e ele pertinho desse sonho eu não deixaria nunca de empurrá-lo para frente para ele realizá-lo. Você se afastou por 30 dias? 30 dias, para ele ser prefeito. Ele foi prefeito. Ele assumiu 30 dias, então ele chegou a ser prefeito aqui de Teófilo Otoni. Não é ex-vice-prefeito, ele é ex-vice-prefeito e ex-prefeito. Ô Edson, vamos falar agora da disputa eleitoral, da pré-candidatura. Você segue firme aí nessa caminhada? Vai mesmo lançar o seu nome como pré-candidato? Está caminhando para a disputa da eleição como pré-candidato a prefeito? Firme, determinado e buscando não fazer da minha pré-campanha uma pré-campanha pessoal, mas uma pré-campanha de um grupo que eu quero torná-la pré-campanha da cidade. Ontem reuni-me com 5 presidentes de partidos: Eduardo Tumis do DEM, Léo Preto do Solidariedade, Felipe Costa do PSD e mais um outro, quem é o outro? Eduardo Tumis, Léo Preto, Doutor Cícero do PMN, Doutor Cícero Santana, e estabelecemos um pacto, um acordo, um ajuste que coroou nossas conversas desde setembro do ano passado, de que cada vez mais nós estamos juntos. Nós temos que unir forças por Teófilo Otoni, e em qualquer condição teríamos que tentar fazer isso, mas agora mais fundamentalmente. Teófilo Otoni passa e vai passar por uma crise irreconhecível, inanarrável, indescritível nos próximos anos, nos próximos meses. É necessário, então, que as pessoas que gostam da política, gostam da administração pública, se sentem sensibilizadas pelo clamor dos mais pobres, dos mais humildes, cuja vida vale menos, como disse ontem a nossa promotora ou a nossa defensora aqui no seu programa. Que esse pessoal se ajunte. E nós conversamos ontem muito tempo, até espalhamos uma foto, saiu uma foto, vazou uma foto pela internet, pelas redes sociais. O que nós queremos não é fazer um ajuntamento de forças de 5. Nós queremos ajuntar a cidade inteira para um projeto que a vida do pobre vai valer igualzinho à vida do rico.
Eu estou indignado com o que ocorre hoje, com as iniquidades sociais, sobretudo que nós estamos vivendo na área da saúde em Teoflotone. As pessoas morrendo, as famílias assistindo morrer, com o absurdo infeliz de não poder velá-la, não poder dar o seu último abraço, seu último adeus, e sendo discriminadas. Há uma verdadeira discriminação do mais pobre hoje na região e em Teoflotone no que diz respeito à saúde. E o que fazer, Edson, na sua visão, para resolver isso? Eu estava falando aqui agora porque eu tô sinceramente indignado e a gente fica ferido por dentro, o coração da gente fica partido quando todos os dias pela manhã a gente chega aqui e recebe uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente faça um apelo para implorar uma coisa que é direito do cidadão, que é um tratamento digno, que é uma transferência para um leito de UTI, para que a pessoa tenha condição de lutar pela vida, de lutar pela sua saúde. Se ela vai sobreviver ou não, é só Deus é quem sabe, mas ela tem que ter esse direito garantido. Isso é previsto, inclusive, na nossa Constituição, e isso não está sendo respeitado. À medida em que a pessoa é mais pobre, maior é o sofrimento, porque quando ela tem um determinado poder aquisitivo, e nada contra isso, porque tem muita gente que batalhou para ter uma melhor condição de vida, ela consegue pagar particular, ela consegue ter um helicóptero para levar, para transferir, mas e o pobre? Que fica aí mendigando uma coisa que é direito dele, e é obrigação, é dever do Estado, e ninguém vê as pessoas que são responsáveis pela gestão tentando uma solução para resolver esse problema. Vanilson, sem querer fazer bravata alguma e contar papo fiado e conversa de blá blá blá, eu vou te dar um exemplo. Um cidadão, num dos determinados grupos aí da internet, num zap, eu fiz uma referência ao boletim epidemiológico de Teoflotone e concluí fazendo contas, e isso eu sei fazer porque eu sou engenheiro e aprendi na escola muito a fazer contas. Eu concluí que a contaminação, os casos confirmados em Teoflotone, estava chegando a 5 vezes mais do que a média do estado. 5 vezes mais a média? E eu te faço a conta, eu tenho no meu computador, até vou pedir o Joacir para ver se acha ele aí fora, eu não sei onde ele está, eu te mostro, te comprovo depois do programa, agora eu não estou com o celular na mão, que o nosso pessoal confirma mais casos 5, 6 vezes mais do que a média do estado de Minas Gerais. Aí vem um cidadão, Jefferson Campos, se não me engano, e pergunta: mas prefeito, o senhor já fez essas restrições várias vezes, mas qual a solução? E eu não me senti apertado. Eu falei: Jefferson, você me deu a oportunidade de, sem cansá-lo, porque você demonstrou curiosidade, que quer saber o que fazer nesse momento. Ivanilson, vou te dar um exemplo. Toda cidade que você chega, e eu passei a semana passada trabalhando no sul de Minas, passando por várias cidades pequenas, cada cidade que eu chegava, eu tinha que parar o carro, me submeter à medição de temperatura, sanitizar o carro para não levar vírus nos pneus. Todas as cidades, pequenininhas até, acontecia isso. Teoflotone não tem barreiras sanitárias. Tem uma de despiste, de enfeite, de faz de conta, aqui perto do hotel Cidade das Pedras, que não funciona final de direto. Semana. E durante a manhã, às vezes eu trabalho aqui na BR-116, eu passo lá às vezes 7h30, ainda não começou a funcionar. E eu disse para o Jefferson: primeiro, barreiras sanitárias, 2 na BR-116, uma logo depois da entrada da cidade de Poté, uma perto da Polícia Rodoviária Federal saindo para Valadares, uma na Estrada do Boi, na região dos motéis, e uma na chegada de Frei Gaspar. Com 4 barreiras, nós cercávamos a cidade inteira de prevenção. E mais, se houvesse achado, e se achasse, ia achar casos de sugestões de suspeita de Covid, retira do ônibus, retira do carro, dá conforto. Eu pensei, inclusive, em alugar um hotel no centro da cidade, tipo Hotel Itatiaia, Hotel Atalaia,
um hotel daquele, fazer um corpo de atendimento, de recepção, de acolhimento para essas pessoas, deixá-las ali 7 dias e não deixá-las transitar pela cidade, trazer a família, ligar para a família, dar todo o conforto que ele tem direito e merece. Com isso nós reduziríamos muito a questão da contaminação. As máscaras, os testes rápidos, o monitoramento. Eu tenho um vizinho que eu liguei, e não vou dizer o nome do funcionário, da funcionária que me atendeu muito bem, demonstrou interesse, disse a ela que tinha uma família toda com suspeita de Covid na minha rua, juntinho da minha casa, a 5 metros da minha porta. Ela então se dispôs a dar atenção, deu atenção, mas não teve como haver. Eu tenho certeza que faltou para ela condições materiais, faltou gente, faltou material, não deu o devido monitoramento. Parece que toda a família se contaminou. Então, esse monitoramento era necessário. E aí ninguém pode alegar, nem o radialista Vanilson, que falta dinheiro, que está precisando de dinheiro, coitadinho, não tem dinheiro. Segundo as informações que eu acredito verídicas, já chegou esse ano, vai completar agora 81 milhões de reais dedicados à saúde. 81 milhões de reais. 81 milhões de reais com os 21 que estão chegando aí agora. Isso é um número absurdamente grande. Isso é um número 3 vezes e meia, 4 vezes o que a prefeitura arrecada por mês, que são 30 e poucos milhões de reais. Quase 90 milhões, dão 3 meses. Com esse dinheiro dava para fazer barreira eletrônica, dava para dar gratificação de saúde para o cidadão que está no combate, está na linha de frente, está na cidadela, está enfrentando os problemas, está enfrentando a porrada, está tendo contato. Esse cidadão tem que ter no mínimo, o aumento de conforto para sua família que fica em casa 3, 4, 5 dias sem recebê-lo, sem vê-lo. Então essas medidas, o hospital de campanha, você me desculpe, e aqui não vai nenhuma crítica ao nosso prefeito, não vai nenhuma maldade com ele, mas é a constatação do verdadeiro. O hospital de campanha foi uma brincadeira. Ganharam o prédio com as instalações quase prontas, parece que faltava só completar as instalações elétricas, pôr a cama e os colchões. Demoraram 3 meses para pôr 10 camas com colchão e lençol. Demoraram 3 meses e tanto para fazer a instalação elétrica lá dentro, para ligar não sei o que os médicos é que sabem, e não funciona. E eu estou vendo aí no 98 todo dia o clamor de pessoas perdendo pais, perdendo mães, perdendo irmãos, porque não tem leito para doenças de não Covid. O que nós estamos fazendo com esse dinheiro? Hoje, 5h30 da manhã, um cidadão, que eu não vou declinar o nome, porque eu não pedi autorização, se eu pedisse, você me dava, doutor, cobre do Vanilson, pergunte a Vanilson para cobrar da prefeitura o que estão fazendo com esse dinheiro. Então, Vanilson, o que fazer? Medidas preventivas, usar bem o dinheiro, não deixar que outros façam politicagem com esse dinheiro, que ele é nosso. Ele é de direito exclusivo nosso. É estimular esses médicos que estavam aqui ontem, Ana Novaes, Márcia Novaes e doutor Joanino. Eu assisti assim, embevecido, assisti feliz a manifestação dos dois aqui do lado, esperando a entrevista. A prefeitura tinha que fazer aquilo lá, chamar esses médicos e perguntar o que eles precisam de estrutura, de apoio, comprar remédio, dar ivermectina, dar o zinco, dar a vitamina D, porque elas são preventivas. Eu já tomei, mas tive que pagar do meu bolso e pude pagar, graças a Deus. Imagina esses milhares de famílias que não podem fazê-lo, não podem nem comprar máscara. Eu conheço famílias que têm uma máscara usando 3, 4 pessoas, revezando para usar a máscara, Gemiro. Eu conheço família que tem 2, 3 máscaras para 5, 6 pessoas, eles revezam. Que prevenção faz essa máscara? Você sabe que não faz nenhuma. A prefeitura tinha que chegar junto, não é distribuindo 1000 máscaras, não. É dando para todo mundo que precisar, que não puder comprar máscara. Não é dar medida, não é filmar, fotografar, pôr nas redes sociais entregando 30, 40 máscaras. É dizer que tem um departamento, tem um local que está à disposição, quem for lá recebe a máscara.
Nós estamos nos protegendo a nós todos, protegendo ao prefeito, protegendo aos vereadores, protegendo ao radialista. Então, Vanilson, tem muita coisa para fazer e me toca profundamente esse assunto, porque é muito ruim você ter condições. É muito ruim você ter condições materiais, ter dinheiro e não se tocar e assistir amigos da gente morrer de graça, porque ele não teve o mínimo que o Estado, que o poder público tem a obrigação de dar e tem condições de fazê-lo. 7h52, um rápido intervalo, voltamos já com a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni, Edson Soares. Agora são 7h58, né? O Edson Soares está aqui visivelmente emocionado e não é para menos, né? A perda de grandes amigos, né? Nesses últimos dias, em decorrência de problemas de saúde, e assistindo essa aflição que é da população inteira. Não tem ser humano que tenha coração, o mínimo de coração, que não se emocione e não fique realmente com o coração cortado com isso que nós estamos assistindo aqui em Teófilo Otoni. Gente, entenda uma coisa, isso não é crítica direta à administração municipal, ao prefeito, nada disso não. Isso é crítica ao sistema. Sistema que está errado, e não é de agora, é de muitos anos. O que a gente quer é que as pessoas que administram, que as pessoas que são responsáveis pela gestão, procurem corrigir isso, porque não dá para viver mais dessa forma, falando a mesma história de que sempre foi assim, e deixando as coisas continuarem como estão. É isso, não é a intenção de denegrir nem de derrubar ninguém, não. E a intenção nossa com as entrevistas com os pré-candidatos aqui é abrir espaço para que todos eles tenham direito de apresentar aquilo que pensam para o município e fazer uma avaliação do cenário. Estamos ouvindo o Edson, já ouvimos o Felipe Costa, já ouvimos o Bruno Ballarini, vamos ouvir o tenente-coronel Fábio Marinho, vamos ouvir o prefeito Daniel Sucupira, que também é pré-candidato à reeleição. Todos eles vão ter o mesmo espaço aqui para que possam falar a respeito dos seus projetos, das suas propostas, das suas pretensões, com o mesmo tempo que nós estamos dedicando a cada um. Edson, eu gostaria de saber o seguinte: caso você consiga ser eleito prefeito de Teófilo Otoni, quais seriam as suas primeiras ações? O que você primeiro pensa em fazer ao chegar à prefeitura? Nos primeiros dias de administração, quais seriam as suas primeiras ações? Vanilson, se Deus me der essa oportunidade, antes até da posse, nós teríamos um grande trabalho durante o mês de dezembro para acompanhar e conhecer o que se passa hoje na prefeitura internamente. É necessário fazer uma grande reforma administrativa, pelo que a gente vê. Professores sem receber o piso salarial, as tabelinhas de A a Q não corrigidas corretamente, as insalubridades, as gratificações de saúde, as premiações por eficiência, a assistência social que nós dávamos aos funcionários, inclusive com plano de saúde específico, o plano de cargos e salários. Nós queremos restabelecer a normalidade administrativa com um funcionário feliz, satisfeito, como cobro, como poderei cobrar, como a cidade pode cobrar eficiência no serviço público municipal, se nós temos, por exemplo, os médicos que ganham desde o ano 2001 R$ 1.800 por mês. O salário do médico ainda é R$ 1.800? Aquele de 2001, em função de um decreto que congelou os 10 salários mínimos em 2001, 2002, o salário permanece até hoje em R$ 1.800. Esse médico trabalha? Esse médico tem tempo de dedicar à prefeitura? Esse médico tem prazer em ir para a prefeitura e ficar lá uma parte do seu tempo ganhando R$ 1.800? O enfermeiro a mesma coisa, engenheiro a mesma coisa. Esse pessoal, você pode cobrar a dedicação desse pessoal à prefeitura e ao povo de Teófilo Otoni? Nós temos que restabelecer essa normalidade. E não estou contando lorota, eu já fiz isso, eu sei fazer, eu fiz isso em 1997. Ficamos naquela época 3 meses sem nomear um secretário. Antônio Walter foi secretário de tudo durante 3 meses. Criamos um conselho de notáveis da cidade
que voluntariamente me ajudou a administrar por janeiro, fevereiro, março até abril, para que nós pudéssemos colocar em ordem o salário atrasado de 7 meses, as creches atrasadas de 12 meses, e nós temos que fazer agora com mais rigor ainda. Nós temos que restabelecer a autoestima do funcionário para que nós possamos cobrar dele eficiência e dedicação. Essa seria uma das minhas primeiras ações, porque sem arma você não pode ir à guerra, não pode ir à luta. Sem instrumentos de trabalho você não pode ir ao trabalho. E sem uma prefeitura unida, sem uma prefeitura cheia de bem-querer para a cidade, você não pode cobrar do funcionário que ele seja partícipe de um processo de alteração da estrutura e da infraestrutura da cidade. Ô Edson, eu gostaria de saber o seguinte: nós estamos vivendo um momento terrível, né, nessa questão da saúde com a pandemia, e que pode ser ainda pior com as consequências da economia e do desemprego em Teófilo Otoni. Nós temos muitas lojas aqui da cidade que não vão abrir mais, né, depois de passar da pandemia, mesmo tendo essa autorização. E muita gente que automaticamente vai perder o emprego. E nós vamos entrar num período de recessão no país inteiro, no estado, aqui em Teófilo Otoni, que vive basicamente do comércio, não é diferente. Em Belo Horizonte, já os levantamentos mostram que 11 mil empresas fecharam as portas definitivamente. 11 mil empresas. Isso o levantamento da Junta Comercial lá de Belo Horizonte. E o que você pensa, caso chegue à prefeitura, para um processo de retomada da economia e da geração de emprego aqui em Teófilo Otoni no período pós-pandemia? Infelizmente, eu imagino que enfrentaremos tempos duros a partir tão logo acabe a pandemia, sobretudo na área econômica. O que nós temos que fazer? Sem demagogia, sem vara de condão, sem querer tirar uma dividende, nós temos que chamar a parceria, quem pode ser parceiro da prefeitura e da sociedade, para restabelecermos algumas atividades que são próprias da nossa vocação econômica. Por exemplo, Vanilson, de imediato nós temos que restabelecer os projetos chamados polos agrícolas, que ajudavam a fixar o homem no campo, dava a ele o trator, dava a ele assistência técnica da Ematel, da Secretaria de Agropecuária da Prefeitura, dava a ele a muda, dava a ele a semente. Nós estabelecemos um polo agrícola de maracujá em Rio Pretinho, estabelecemos um polo agrícola de abacaxi em São Jerônimo, um polo agrícola de café em Cabeceira de São Pedro, banana em Itamunheque, café no Córrego São Ivão, repolho em Potonzinho, mudas diversas e laranjas na Lajinha. E o que a prefeitura fazia? A prefeitura chamava e pagava a Emater para ajudar a dar assistência técnica e dava os insumos da plantação e assessoria técnica e ajuda financeira para irrigação. Com isso, nós plantamos e colhemos gostosos abacaxis, tão gostoso quanto o abacaxi do Espírito Santo, em São Jerônimo. Maracujá era disputado pela Ceasa de Belo Horizonte para revender o nosso maracujá do Rio Pretinho, que era do tamanho de uma laranja Bahia grande, maior que o Nordeste do país. O que a prefeitura teve que fazer, além disso que eu lhe disse como medidas iniciais? Nós demos o transporte. O pessoal eram pequenos produtores descapitalizados que estavam começando a vida num projeto novo. Nós demos o caminhão para levar o abacaxi para o Ceasa, nós demos o caminhão para levar o maracujá no Ceasa, e começou a fervilhar a possibilidade de crescimento e felicidades no meio desses trabalhadores, desses pequenos proprietários. Perdi as eleições de 2000, o projeto foi para água abaixo. A prefeitura não quis dar mais o transporte, achou que não devia dar, que era muito paternalismo. Eles não tiveram condições de, sozinhos, darem conta da sua atividade. Nós queremos
chamar a Universidade Federal. Queremos, se possível, chamar a Unipac, chamar a Docto e começarmos com eles a estabelecer uma parceria para usá-los como produtores, fabricantes de conhecimento, para dar assessoria junto com o SEBRAE e a Prefeitura ao pequeno produtor. Criar, se Deus quiser, com essas universidades, sobretudo com a Federal, algo parecido, atualizado com a incubadora de empresas, para com alguns subsídios que são poucos que o município pode dar, que entre em 1º de janeiro já retirando o IPTU, por exemplo, que é da Prefeitura, das empresas, das lojas, dos comerciantes, até que eles restabeleçam a possibilidade de respirar e de andar por caminhos próprios, por pernas próprias. Então nós temos aí os polos agrícolas, temos a incubadora de empresa, temos a parceria com a universidade, com o SEBRAE, com as atividades empresariais, e criar a cultura do financiamento incentivado da SUDENE. Poucos sabem que nós hoje estamos na SUDENE. Até 1996, nós políticos sonhávamos com a SUDENE no Vale do Mucuri de Jequitinhonha. Nós empresários sonhávamos em ser igual ao Nordeste, igual a Bahia, que levava Ford, levava indústrias, levou citricultura lá para Petrolina, para o Nordeste. Hoje se produz a melhor maçã, a melhor uva, a melhor abacaxi, a melhor fruta tropical no Brasil, no Nordeste, que faltava água, faltava tudo, mas com técnica e com trabalho e com parceria desenvolveu-se projetos alvissareiros que funcionam hoje. Então nós queremos chamar esse pessoal e fazer projetos para o pequeno empresário, para que ele possa aprender a usar os créditos incentivados do Banco do Nordeste, que é a ponta de lança da SUDENE aqui em Teoflotone e na região. Já conversei com a gerente geral do banco aqui. Nós queremos transformar o BNDES, o Banco do Nordeste aqui, de agência e o mais rápido possível, tão logo assuma o novo prefeito, em superintendência, para que tenha mais liberdade. Qualquer financiamento urgente aqui hoje, você depende de Montes Claros, tem que ir para lá, fica 2, 3 vezes. O pequeno produtor tem o crédito amigo, tem o agrocrédito, que ele pode pegar 20, 25, 30 mil reais, com carência boa, com juros baixíssimos, para retomar a sua atividade econômica. Nós temos que fazer voltar a Feira de Pedras, para incentivar o turismo, que dá emprego para o engraxate, dá emprego para o dono de loja, dá emprego para o restaurante, dá emprego para a pensão, dá emprego para a posada. A Feira de Pedras, e nós fizemos 8 feiras de pedras aqui. Getúlio fez uma e eu fiz 8 grandes, majestosas feiras que traziam milhares de pessoas para cá, trazendo dinheiro para gastar em Teoflotone. Europeus, asiáticos, americanos vinham para cá. O teoflotonense ausente trazia 10 mil a 15 mil turistas para Teoflotone durante a semana, uma festa de arte, de cultura, de entretenimento, de vaquejada, que empregava milhares de pessoas da cidade. Era a época da fartura, fecharam essas festas. Não era uma festa para dançar, para sambar e para gritar só não e tomar cerveja. Era uma festa da economia, que nós abusávamos, aproveitávamos a nossa vocação econômica, no caso o turismo, para trazer milhares de pessoas para Teoflotone. São medidas urgentes. Fora, chamar o governo do Estado, cobrar do governo do Estado, com os deputados federais da região, com os deputados estaduais da região, com os deputados aos quais nós temos acesso em Brasília, porque nós vivemos lá há algum tempo, aprendemos os caminhos de Belo Horizonte. Chamar esse povo para olhar para a região, para olhar para Teoflotone, para olhar para o Vale do Mucuri, olhar para esse 1 milhão de pessoas que gravitam e vivem dependendo de Teoflotone. Tem uma coisa simples, Vanilson, que me ocorre lembrar todos os dias. Essa noite eu fiquei matutando. Estão proibindo as pessoas de vir a Teoflotone. A perseguição violenta ao transporte alternativo, sem dar alternativa aos moradores das regiões, das cidades da região, vão esvaziar a cidade.
se dependermos só do ônibus das concessões oficiais, eles não têm horário, eles têm o horário deles de vir, que tecnicamente e economicamente é viável. Eles não têm compromisso com a dona de casa que quer sair de Poté, vir de manhã e voltar para almoçar em casa. Ela quer vir fazer uma feira e não tem o transporte alternativo. Isso esvazia a cidade e nós temos que chamar o governo do estado para retomar essa atividade, nem que seja temporária, para restabelecermos uma convivência mais harmoniosa e uma convivência mais de resultados com o Teoflotone, com o comércio, com a prestação de serviços. Nós temos aqui universidades, nós temos serviços médicos, serviços de saúde. Nós temos que ativar essas atividades e temos que trazer gente para Teoflotone, facilitar a vida de pessoas da nossa cidade. Bom, Edson, nosso tempo tá esgotando aqui, nós temos a sequência do programa. Vou só registrar aqui algumas pessoas, né, que participaram conosco. Tem aqui uma pessoa que perguntou se você vai levar até ao final, né, essa campanha como pré-candidato a prefeito de Teoflotone, ou se pretende fazer alguma junção, já que você esteve reunido aí com o grupo. Nós estamos conversando com muita gente. Eu quero ser candidato a prefeito e, se possível, com o apoio de toda a cidade, inclusive de todos ou da maioria dos partidos políticos. Agora, independente de ser cabeça de chapa ou não, essa junção aí vai continuar? Nós estamos conversando. Eu hoje sou candidato a prefeito de Teoflotone e quero, em torno do meu nome, chamar esses partidos, chamar a população para se reunir em torno da nossa experiência, da nossa simplicidade e do nosso jeito fácil de tocar as coisas sem se envolver com atos ignominiosos de corrupção e ladruagem. Luciene Schiffner e Marcelo Schiffner mandam um abraço para você e consideram Obrigado. Que você foi um dos bons prefeitos que Teoflotone teve. O sargento Hernani, do Corpo de Bombeiros, diz aqui, está fazendo a pergunta se você lembra de uma viatura do Corpo de Bombeiros que veio para Teoflotone e que mandaram recolher para Valadares, que o senhor, junto com o Antônio Walter, atalharam o veículo no meio da estrada e não deixaram levar para Valadares. Depois entraram em contato com o governador e resolveu. Foi na marra, tentaram levar e nós tomamos a marra porque era nosso. Obrigado por lembrar, Hernan. Nós fizemos tanta obra de Teoflotone que não dá tempo do seu programa de relacioná-los, mas a que mais me toca, mais me dá orgulho é o Corpo de Bombeiros. A prefeitura comprou o terreno, pagou o projeto, fez a obra, deu ambulância e trouxemos naquela época 23 soldados para Teoflotone, que era uma fração, e essa obra marca para mim indelevelmente. Tem uma marca aqui no meu sentimento da importância dela para salvar vidas e salvar patrimônio. Edson Soares, de verdade queremos que você não seja pré-candidato só no nome, mas um candidato forte que vai lutar até o fim nessa eleição. Aqui a pessoa não se identificou. Bom, Edson, eu te agradeço aí pela sua participação, pelos esclarecimentos. Claro que tem muita coisa ainda a ser dita, muitas propostas a serem apresentadas. Não falei nada do que eu fiz e do que eu pretendo fazer, porque não dá tempo. Não dá tempo, pois é, mas nós vamos ter outra rodada com os pré-candidatos e certamente você será novamente convidado a estar aqui conosco. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista e fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês, agradecer os ouvintes e manifestar mais uma vez a minha consternação pelo que se passa hoje em Teoflotone. E dizer que sem ódio, sem ressentimento, sem rancor, sem vingança, sem denegrir ninguém, eu chamo a atenção das autoridades hoje constituídas para que reflitam sobre a importância da perspicácia, do trabalho e da dedicação, sobretudo na área da saúde. Eu percebi nos últimos dias que a secretária de saúde sumiu. É uma moça, parece competente, de Itaubinha, cidade de 20 mil habitantes. Eu acho que ela precisava estar mais ausente, mais presente em Teoflotone. Quem? A secretária de saúde. A Maflávia tá meio que sumida mesmo, a secretária de saúde. O próprio prefeito, eu sinto que está muito sumido e nós precisamos estar aí presentes, dando informações, prestando contas, porque a coisa é séria. A coisa é séria e se desandar, fica mais séria para o ano que vem. Então eu queria agradecer, Evanilson, mais uma vez essa oportunidade de dizer que nunca fui candidato e não cheguei ao fim. A última vez que me candidatei, em 2016, eu registrei chapa.
eu fiz adesivos, eu aluguei carro de som e pus na rua, eu fiz comitê no Grão-Pará, mas fui impedido judicialmente por uma sentença de primeira instância em relação a uma petição que o PCdoB e o PT, os dois, se não me engano, fizeram contra a minha convenção e contra a minha escolha. Então, eu não sou de voltar atrás. Eu não sou surtado de fazer coisas inconsequentes. Mas os meus adversários conseguiram, com muita competência, na cabeça das pessoas, que eu sou candidato de partida. Nunca fui candidato para não chegar ao fim da minha campanha. E só fui candidato a prefeito uma vez em 2016 e não dei conta judicialmente de chegar ao fim, porque eu tinha recurso a fazer na segunda instância, mas tive receio de, com a sentença de primeira instância contra a minha determinação na mão, os adversários iam fazer uma grande festa. Outro absurdo que cometem é que inventam de vez em quando que eu estou doente. Eu soube que um político, que não vi, por isso que eu não vou falar o nome ainda, teria falado numa entrevista aí que eu não tenho condições de saúde para enfrentar o pleito. Mentira. Graças a Deus eu não sinto nada. Estou tranquilo, estou firme, vou voltar a fazer crossfit, que parei por causa da pandemia, mas se aguardem, se ajeitem, se preparem, que vão enfrentar um cara que é duro na queda, que conhece a cidade, é conhecido da cidade, não é novidade, não impõe nenhum risco a ninguém. Votar no desconhecido às vezes tem risco, e votar num homem como eu, se alguém fizer, não está fazendo de forma aleatória e desconhecida, vai fazê-lo num nome extremamente conhecido da cidade. Estamos aí como pré-candidato, postulando um dia chegar à prefeitura da minha cidade.